No Trampos da Feira de hoje, vamos falar sobre a recolocação no mercado de trabalho. É muito importante ela falar a verdade. Tá? E a gente volta e meia, infelizmente, pega situações de pessoas mentindo no processo, que como a gente tem uma cartela de clientes grande, né? Às vezes o cara diz que trabalhou, a pessoa diz que lá que trabalhou na empresa XYZ, que fazia isso, aquilo, enfim, e a empresa é um cliente nosso. E no Bem Bolado, você vai ver a história de uma empreendedora que abriu mão de um cargo em uma grande empresa e hoje empreende no ramo da confeitaria. Eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, como diretora de vendas. Eu tinha uma equipe de vendas e logo no ano de 2015 minha mãe faleceu. E depois que ela faleceu, eu entrei num processo assim meio de me recolher. Eu não queria mais ver pessoas, eu não queria mais liderar, eu não me achava na condição de liderar. E decidi abandonar esse trabalho. Agora, no Trampos da Feira, vem com a gente! Vamos começar falando sobre a recolocação no mercado de trabalho. Muita gente tem essa dificuldade, o que fazer depois dos 40? E é isso que vamos descobrir. Roda aí! Vital, seja bem-vindo novamente ao Trampos da Feira. Eu que agradeço e fico à disposição sempre que precisar. Vital, e para começar, eu queria que você, né, como uma pessoa que lida diariamente com as empresas, né, com o mercado, como é que o mercado enxerga essas pessoas acima dos 40 anos que estão buscando se recolocar no mercado? A gente tem que pensar, né, em algumas vertentes nessa questão dessa recolocação. A pessoa realmente está buscando uma recolocação porque está desempregada, está querendo voltar para o mercado de trabalho, passou um período ali, tentou empreender, não deu certo, está querendo voltar a ser CLT, enfim. Tá? Isso aí é uma linha de pensamento. Tá? Outra situação é uma insatisfação, um desejo de ir para uma outra área, de fazer alguma outra coisa diferente. Aí a pessoa quer se lançar, né, nesse novo desafio. Tá? Então, pode ser um empreendimento, a pessoa já estou aqui mais acima de 40, talvez eu tenha feito um pé de meia ou não, numa atividade que eu fazia, mas eu quero buscar outros rumos. Então, isso aí é também uma outra linha de pensamento. Tá? Quando a gente vem para essa questão de estou desempregado e quero buscar contratação, galera acima de 40 principalmente, isso vale para todo mundo, mas acima de 40 principalmente, tem que ter muito cuidado porque acima de 40 a gente vem de uma geração, estou nessa linha, tá? Que a gente tinha muito o costume de fazer currículo em papel, né? Sim. E hoje em dia a maioria das empresas, né, a gente utiliza também plataformas online. E aí o que a gente vê, né, muitas vezes, a pessoa cadastra lá um currículo incompleto, tá? Coloca apenas informações básicas, colocou apenas a última experiência e não colocou, a gente olha assim, poxa, a última experiência aqui o cara tem 3 anos na empresa, mas ele já tem 40 anos, o que ele fez antes? E aí gera uma dúvida na cabeça do recrutador, tá? Se tiverem outros candidatos com um currículo mais elaborado, mais completo, independente da questão de idade, esses outros candidatos acabam sendo ranqueados acima e ficam à frente dessa pessoa. Então, um ponto de atenção muito grande, novamente, não somente para acima de 40, mas uma observação grande para essa galera que está nessa idade, porque está acostumada a fazer o currículo em papel. Então, trazer o máximo de detalhes ali na questão do currículo é uma maneira, né, de estar buscando esse processo de recolocação. E dentro do processo, até falando um pouco com você que costuma fazer esses processos seletivos, as empresas também, como é que vocês podem extrair o melhor desse candidato? Eu digo assim, que uma pessoa com 40 anos, ela tem uma vivência, uma experiência maior que a de 20, né? Como é que vocês podem extrair isso? Vocês podem trazer isso para que a pessoa até se sinta confortável ali dentro do processo? Nossas analistas, elas são treinadas, né, para poder deixar aquele momento de entrevista o máximo tranquilo possível, né? Então, a gente tenta realmente deixar que a pessoa conte as suas experiências. Claro que a gente tem um tempo ali, né, para poder fazer a entrevista, senão eu passo o dia inteiro conversando, tá? Mas deixar que a pessoa ela conte ali um pouquinho da sua história, do que ela fez, e a gente vai, na medida que a pessoa vai contando essa história, trazendo o que ela fez, a gente vai inserindo ali perguntas para poder saber mais de uma questão, uma outra, um sistema que utilizou, tal situação que você acabou de citar assim, me explica melhor. Então, trazendo com que a pessoa realmente ela tenha a oportunidade de trazer as vivências dela. E aí, muito importante ela falar a verdade. Tá? E a gente volta e meia, infelizmente,
pega situações de pessoas mentindo no processo, que como a gente tem uma cartela de clientes grande, né? Às vezes o cara diz que trabalhou, a pessoa disse que lá que trabalhou na empresa XYZ, fazia isso, aquilo, enfim, e a empresa é um cliente nosso. E aí a gente tem como verificar aquela informação e às vezes não bate. Então, não mintam, por favor, nas entrevistas. Muitas pessoas às vezes estão insatisfeitas, passou 10, 15, 20 anos insatisfeito, quer mudar ou até quer empreender. O que é que você aconselha? O que é que você pode falar para essas pessoas? É uma excelente pergunta, tá? É um ponto que a gente se depara aqui, volta e meia, com pessoas nessa situação. E aí a gente tem que entender qual é o fator motivador que está levando essa pessoa também a buscar esse novo desafio, né? E dentro dessa busca desse novo desafio, o quanto a pessoa pretende se dedicar a isso. Porque ela construiu uma carreira em determinada área e agora ela quer dar uma guinada para outra. Ela está estudando? Ela está pesquisando sobre aquilo ali? Com quantas pessoas que estão naquela área você conversou antes de tomar essa decisão de mudança de área? Tá? Recentemente a gente teve uma situação de um profissional de mercado, já na área financeira há muito tempo, e ele está querendo fazer a transição justamente para a área de TI, a área de informática. Ele voltou para o Sebrae, 40 e poucos anos, está lá nos bancos do Sebrae, tomando curso profissionalizante, aprendendo sobre a área de programação, que é a área que ele quer investir. Então precisa uma dedicação, já que há uma guinada aí nessa área. E aí um diferencial que na conversa a gente acabou, surgiu uma luz, né, para ele, na situação, ele tem uma gama de uma experiência na área financeira. Então, se ele consegue agregar essa questão da programação, né, da área de TI que ele está buscando agora, com esse conhecimento que ele tem prévio, ele acaba ressaindo no mercado. É um diferencial que ele tem. E talvez outras pessoas na área de TI que estejam iniciando agora ou que já estejam no mercado há muito tempo, não tenham. Então, utilizar aquilo de experiência que eu tive anteriormente para agregar a esse desafio novo que eu estou buscando, tá? Mas tem um ponto aí importante. A pessoa tem que se organizar financeiramente, tá? Porque transição de uma carreira de uma para outra e os boletos, como é que eu vou pagar nesse período, né? Como é que eu vou fazer esse processo? Então tem que ter um planejamento bem elaborado também para poder fazer essa transição. E nesse processo todo, como é que uma mentoria, um plano de carreira pode ajudar, Vitão? Encontrei uma pessoa que tem experiência de mercado para ser meu mentor, ótimo, tá? Vou investir nisso, porque essa pessoa ela vai trazer insights da experiência dela, um mentor é isso, tá? Da experiência dela, das vivências dela, de como ordenar e organizar a questão do seu tempo, a questão do seu currículo, a questão da sua postura durante uma entrevista, como é que eu vou me colocar, né, durante uma entrevista para poder explicar que passei tanto tempo na carreira X e agora eu quero ir para o lado Y, o que é que foi um fator motivador. Então a mentoria vai te ajudar a estruturar todo esse pensamento que às vezes está embaralhado na sua cabeça. Tá? Então é de grande valia, sim, mas fazendo essa observação de buscar realmente um profissional que tenha um gabarito para poder estar te instruindo, te orientando naquilo ali. Talvez uma pessoa que já tenha feito essa transição há um tempo atrás e agora também está disponibilizando, né, os conhecimentos para poder ajudar outras pessoas nesse processo. Quais conselhos práticos você pode deixar para essas pessoas que estão em casa, estão nos assistindo e quer fazer essa transição, seja para uma outra área, para o empreendedorismo ou até mesmo aqueles que estão desempregados? Vamos lá, um ponto crucial que a gente percebe, né, que muitas vezes a pessoa está desempregada ou até buscando essa transição, buscando empreender, mas é muito na base do desejo, de uma vontade de alguma coisa, tá? Desempregado, a vontade de voltar ao mercado, o empreender, a vontade de estar se colocando, né, no mercado de uma forma diferente, não mais como um empregado, mas agora como um empregador talvez, tá? Mas muitas vezes as pessoas acabam ficando apenas no desejo e não buscam um lastro substancial de conhecimento, tá? Acabam ficando um pouquinho para trás aí porque não buscou uma capacitação, não buscou uma especialização, não buscou ouvir outras pessoas que estejam inseridas naquela área, tá? Para poder dar um lastro para aquele novo passo, tá? E essa busca de conhecimento, eu não estou falando somente de fazer uma pós-graduação ou fazer uma graduação, os cursos acadêmicos, de você ter ali aulas à noite, todo dia presencial, enfim, hoje em dia com online, você tem muita coisa, inclusive gratuita. Tá? Você consegue buscar, claro que fazendo aí a separação do joio e do trigo,
inclusive no YouTube, enfim, muitas dicas bacanas, muitos profissionais que dão insights, né, curtinhos ali, e vai começando a amadurecer ali uma linha de pensamento para você. Então, tente buscar sempre estar se atualizando naquela área de conhecimento. Então, eu quero te agradecer por ter aceitado participar do Trampos novamente e desejar todo sucesso para você. Pronto, eu que agradeço e fico à disposição. Sempre que precisar, só chamar. Agora a gente vai para o rápido intervalo, mas não sai daí não que a gente volta já já com o Bem Bolado. Esse ano a gente já está tomando uma proporção maior, então eu já consegui parcerias com marcas nacionais. Eu sou a Ariana Silva, tenho 40 anos, sou casada, tenho 2 filhos e hoje eu atuo na área da confeitaria. Sou formada em publicidade e propaganda, mas atuo como confeiteira, né? E hoje eu não trabalho apenas com os bolos para encomenda, né? Eu trabalho também ensinando outras pessoas, tanto aquelas que já estão na área da confeitaria, como aquelas que são apaixonadas por confeitaria, mas querem se aperfeiçoar. Então, eu trabalho desde o iniciante até quem já está como um cake design mais avançado. Então, eu também faço esse processo com eles de uma monitoria, né? Vou auxiliando nesse processo. Eu sempre gostei muito de cozinha, mas a cozinha quente. Eu nunca tive essa aptidão por doce nem por decoração. E atuava como eu gostava de vendas, então eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, como diretora de vendas. Eu tinha uma equipe de vendas. E logo, no ano de 2015, minha mãe faleceu. E depois que ela faleceu, eu entrei num processo assim, meio de me recolher. Eu não queria mais ver pessoas, eu não queria mais liderar, eu não me achava na condição de liderar. E decidi abandonar esse trabalho. Eu enviei uma carta para a empresa e falei que estava me desligando. Só que aí uma pessoa como eu, que sempre trabalhei na área de vendas, né? E parar, eu comecei de fato a sentir falta de me movimentar. Comecei a assistir aulas e para cursos de confeitaria para tentar saciar um lugar meu, que era de estar na cozinha com minha mãe. Então, pelo menos quando eu via um professor, uma professora ensinando, era como se eu estivesse trazendo um pouquinho de acalento. E não imaginava que eu iria vender bolos algum dia. Achei que era só um passatempo mesmo, para não entrar realmente numa depressão mais séria. Eu comecei a fazer cursos específicos, né, para decoração de bolo. E nesse movimento, eu comecei algumas pessoas me pediam o bolo e aí falava assim, Ari, eu quero um bolo. Ora, o que deixa eu te falar, você traz. Eu comecei a trabalhar realmente com os bolos decorados, com os bolos proféticos e logo em seguida eu comecei a ministrar aula. Comecei a ir fazendo algumas especializações e as pessoas falavam, me ensina, eu quero aprender a fazer. Primeiro eu comecei com os caseirinhos, porque muita gente fala assim, eu não sei fazer um bolo de ovos. Algumas pessoas falam bolo de ovos, né? Outros falam bolo de farinha de trigo. Eu não sei fazer. Eu falei, vou ensinar o básico. Se der certo, eu começo a ensinar os com decoração. E aí eu comecei a ensinar. Disso, eu comecei a desejar ir para os eventos, para as feiras de confeitaria. Inclusive, eu fui convidada para ir para algumas feiras para poder ministrar aula. E uma feira específica em Salvador, quando eu estava lá, eu comecei a observar como funcionava aquela feira. Logo em seguida, algumas alunas me mandando mensagem, eu não consegui ir porque eu não tive ninguém para deixar minha filha, não consegui deixar meu filho com ninguém. Aí me veio outro pensamento do Senhor, poderia ter um espaço kids aqui para essas pessoas. Eu falei, não, eu vou levar esse evento para a feira, porque nem todo mundo pode vir. E quem pode vir tem suas limitações. E aí eu trouxe. O ano passado nasceu o Decole Congress. Esse ano nós estamos com a 2ª edição. O ano passado nós realmente engatinhamos. Agora esse ano a gente já está tomando uma proporção maior, então eu já consegui parcerias com marcas nacionais, que vai favorecer bastante o evento. Também tem uma confeiteira que ela é referência em toda a América Latina, por ser a maior feira de confeitaria da América Latina. Eu contei a minha história para ela. Eu fui para a feira dela em Fortaleza e a outra em Salvador. E aí a gente começou a conversar em Fortaleza, em São Paulo estendeu isso.
E aí ela falou, eu vou pro seu evento. Eu vou dar uma palestra lá para esse pessoal, vou ministrar para eles. Eu gostei muito do que você contou e do que eu vejo, que o seu interesse é agregar valor não só para você, mas para o outro. Porque eu entendo que eu não consigo ir a lugar nenhum se eu for sozinha. Mas se eu conseguir arrastar um aqui, outro ali, no que falta em mim, sobra em você. E o que está sobrando em você, o que está faltando em você, às vezes eu tenho ali e posso dizer, ô João, chega aqui, que isso aqui vai ficar melhor. E aí a gente vai somando. Então, com isso, eu estou caminhando aí na confeitaria, não sei para onde o senhor vai me levar, mas eu sou muito grata de onde ele me tirou e onde que eu estou agora. Na confeitaria, eu acho que hoje você precisa ter criatividade. O copiar vai sempre acontecer, mas você pegar aquilo ali que você copia e tentar agregar algo. Eu sempre falo para as minhas alunas e tento trazer para mim, a gente precisa criar uma identidade. Ao ponto que quando o cliente olha um bolo seu, não precisa estar lá o cake board com seu nome, que a pessoa olhe e fale, esse bolo é de Ariana, esse bolo é de Maria. Então a gente precisa, de uma certa forma, criar a nossa identidade, trazer um pouco mais de criatividade para esses bolos, ou cupcakes, ou cake donuts, que hoje está super em alta. Seja qual for o seu trabalho dentro da confeitaria, inovar, né? Agregar um valor. Porque o básico, a base, todo mundo vai ter a base, né? Cada um tem a sua receita, tem a sua massa, mas no final, a estruturação, né, do bolo vai ser a mesma. O que vai diferenciar é o que você vai colocar ali, a sua identidade ali. Poucas pessoas hoje com as redes sociais expõem os momentos de debilidade, né? Um profissional, por exemplo, diz assim, hoje o meu bolo solou, mas sola. Sola, o meu já solou. Eu conheço vários profissionais que falam, na hora que eu estava colocando a cobertura no bolo, perdeu o ponto. Ou na hora que eu fui levar um bolo de andar, o bolo derrubou. Mas eles não postam. E às vezes a gente, que eu sinto, que quem está começando tem muito medo, às vezes, por conta disso. Porque eles não têm ninguém que compartilha as dores, né? Falta hoje as pessoas que compartilham as dores. Eu percebi que realmente usar o meu nome era uma forma tanto de fortalecer a marca, como as pessoas se aproximarem mais de mim. Tirar realmente a ideia de ter um nome fantasia. E no meu caso foi um lugar também de tratamento para mim. Porque como eu não me via como uma pessoa que tinha a condição de fazer o bolinho caseiro, eu também por muito tempo não me via como uma cake designer, e muito menos quando as pessoas pediam para ensinar. Eu dizia, isso não é para mim, eu não sou professora, não tem como. Então eu acabava me escondendo no nome fantasia como alguém que só fazia um bolo e entregava. Eu precisava de fato me apresentar como Ariana Silva, e hoje para mim é uma honra poder me apresentar e fortalecer, porque hoje as pessoas me encontram e falam, é a Ari! Então hoje não é Ari Bistrô. Então para mim fortaleceu bastante ser Ariana Silva. Pessoal, o Trampos da Feira tá ficando por aqui. A gente tem um encontro marcado na próxima semana. Beijão!